a nossa prece. E antes que o nosso convidado possa usar a palavra, eu gostaria de tecer alguns rápidos comentários, uma vez que nós temos hoje um grupo significativo de pessoas que não fazem parte dessa atividade, dessa instituição, o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade. São irmãos nossos, convidados, inclusive já soubemos que tem pessoas de outras religiões que atenderam convites de amigos e ficaram interessados por conta do tema. Então, merece que nós, após a prece, teçamos algumas explicações, respeitando esses nossos amigos que nos estão dando o prazer de estar conosco nesse encontro. A prece, independente de religião, é aquela conhecida como oração dominical, que me parece que não causará nenhum constrangimento a irmãos integrantes de outros credos religiosos unirem-se a nós numa súplica ao Pai Criador, usando a prerrogativa de ter Jesus como nosso intermediário dessa súplica. É sabido por todos que se dizem cristãos que Jesus se colocou como sendo caminho. Então, nós, nesse instante, solicitamos a todos, que é um grupo considerável que já está presente nesse instante, solicitamos a todos que nos unamos em redor desse ser, o Mestre amado Jesus, através da oração dominical, que é o Pai Nosso, solicitando a Ele que conduza a nossa súplica até o Pai Criador e que recebamos as vibrações, as energias que precisar para conduzir num clima de serenidade, de harmonia, o nosso trabalho. Assim sendo, eu vou iniciar a prece, cada um vai fazendo mentalmente, acompanhando a minha fala, vibrando, desejando realmente que seja ouvido por esse Pai misericordioso e bom. Então vamos iniciar. Pai nosso que estais nos céus, glorificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de justiça. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, dos males, agora e sempre. Amigo querido, nós estamos convictos que, através dos bondosos amigos, estás conosco. Possibilita-nos, Senhor, um clima vibratório de harmonia, de serenidade. Envolva o nosso irmão Agnaldo Paviani, que está com a responsabilidade sublime de nos esclarecer, de nos orientar dentro da temática proposta, que ele seja assistido pelos seus amigos, pelos bondosos irmãos que o conduzem nessa tarefa abençoada de levar luzes a todos. Assim sendo, Senhor, permita-nos, a partir desse instante, colocarmos-nos à disposição
da espiritualidade superior como veículo da condução da tarefa. Em nome de Deus, a partir desse instante, nós estamos à disposição para trabalhar. Como havia sinalizado, nós estamos hoje iniciando mais concretamente, reiniciando o nosso evento denominado Fraterno. Esse é o nome do evento que hoje estamos iniciando, felizes por isso, porque nós, apesar da pandemia, fizemos o 15º, fizemos o 16º, e agora estamos iniciando o 17º encontro do Como Posso Ser Fraterno. De abril até dezembro, estaremos cada mês tendo encontro onde tarefas, oficinas, palestras serão trabalhadas e nós estamos seguros de que, mais uma vez, vai ser possível o aproveitamento que esperamos. Durante esses 17 encontros, nós estamos observando em nós mesmos, em companheiros que se pronunciam, que é possível perceber em cada um de nós mudanças de comportamento, rever atitudes em função do aprendizado que, ao longo desses anos, nos foi possibilitado. Isso é motivo de muita satisfação constatarmos que existe, sim, colheita de frutos bons ao longo desse trabalho que a espiritualidade nos convida a realizar. Eu gostaria de lembrar que, após a fala do nosso irmão Aguinaldo, eu terei a necessidade de passar alguns avisos específicos para os que se inscreveram nesse evento 17º, porque tem alguns detalhes que precisam todos os inscritos tomarem conhecimento. Então, após a fala do nosso irmão, antes mesmo das questões, se elas existirem, nós usaremos da palavra para darmos esses esclarecimentos. Tá certo? Mas agora é com muita alegria que nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Aguinaldo, que se disponibilizou para realizar essa tarefa. O tema todo já tem conhecimento, maturidade espiritual, nos parece que é uma condição que todos os que já despertaram sua consciência para a importância da reencarnação que estamos vivenciando, deseja realmente conquistar a maturidade espiritual. E, mais do que ninguém, o nosso irmão Aguinaldo tem as condições precisas de nos instruir, orientar, apontar caminhos, tirar dúvidas, estimular-nos na obtenção dessa condição sublime, preciosa, que é a maturidade espiritual de cada indivíduo. Então, nesse instante, eu peço a Emerson, querido, que possibilite o nosso irmão Aguinaldo entrar em cena. Queria para me sentir melhor. Ele vai, e às vezes não. Pronto, Emerson. Pronto. Eu vou fazer um recurso que tem aqui, que é desativar o áudio de todos e deixar apenas o Paviani para a gente prevenir essas interrupções. Então, eu só vou pedir um momentinho, rapidinho, enquanto eu ativo esse recurso aqui. Nós temos uma população grande de pessoas que, às vezes, não têm, digamos assim, hábito de participar de eventos virtuais. Então, compreendemos que também é exemplo de maturidade espiritual a gente
respeitar a limitação do próximo em determinados, procedimentos. Então, vai ser necessário desativar alguns áudios, porque às vezes o indivíduo deseja falar junto ao microfone, explicar alguma coisa a um familiar, isso pode causar uma interrupção, tá certo? No momento oportuno, serão ativados os seus áudios, viu? Fiquem tranquilos. Emerson está cuidando dessa desativação para facilitar uma harmonia na fala do nosso querido convidado. Pronto, já foi providenciado. Vamos dar início ao nosso encontro. Então, Joel, o seu está no mudo. Deixa eu pedir para você ativar aí que está no mudo o seu. Ative o seu som, Joel. Joel? Ative o seu som, Joel. Pronto. Agora, pronto. É porque você tinha desativado o meu também, viu, moço? Então, tá. Agnaldo, você vai ter 50 minutos a partir de agora. Nós estamos lhe poupando 50 minutos de sua fala. Se você precisar, claro, algo mais tranquilo, mais 50 minutos. Depois, então, havendo questionamentos, você nos brindará com suas explicações. Tá certo? Então, seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes e queremos envolvê-lo nas vibrações de fraternidade, de carinho, de afeto, pedindo à espiritualidade que nos orienta, que esteja contigo e possibilite um bom trabalho. A fala é sua agora, amigo. Que assim seja, querido amigo. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Sem dúvida alguma, o título proposto para a reflexão, maturidade espiritual, e aí o subtítulo, como sermos mais fraternos, é de grande importância, é de grande relevância, considerando principalmente o momento tão turbulento, tão difícil que atravessa o nosso planeta Terra. Na visão espírita, sabemos que o orbe terrestre está passando por aquilo que chamamos transição planetária, que é um efeito natural da própria evolução do planeta e dos habitantes que nele moram. Entretanto, essa dinâmica, esta evolução do planeta tem muitas implicações. Na linguagem de Jesus, é a separação do joio e do trigo. Então, hoje nós estamos vivendo, digamos assim, o afunilamento desse processo de transição planetária. E nós tivemos que lidar e ainda estamos lidando com as crises econômicas, com a Covid, e agora uma outra guerra, Rússia, Ucrânia, além das imensas dificuldades e lutas que todos nós temos no dia a dia. A nossa vida, muitas vezes, nos parece um amontoado de problemas. Quantas e quantas vezes acordamos de manhã sem termos a vontade de colocar os pés no chão? E muitas vezes levantamos desencorajados de viver aquele dia. Eu, como profissional, sou psicoterapeuta, psicanalista,
Então, eu lido com isso todos os dias. O número crescente de pessoas que estão mergulhando na depressão, de pessoas que estão mergulhando na ansiedade, na síndrome do pânico, e infelizmente, quantas e quantas, após passarem por esses estágios, acabam se entregando à triste saída, que não é uma saída, é um beco sem saída, do suicídio. Então, em tempos tão difíceis, falarmos da maturidade espiritual é algo importantíssimo, porque trata-se da nossa habilidade de lidarmos com a vida, com o outro e, particularmente, conosco mesmo. E dentro de uma análise bem singela, bem objetiva, que esteja ao alcance de todos, nós poderíamos partir de um raciocínio de que para ganharmos, para adquirirmos, para conseguirmos esta chamada maturidade espiritual, deveremos fazer 2 movimentos. Um movimento para fora e um movimento para dentro. Quando falamos do movimento para fora, nós nos lembramos da figura ímpar de Allan Kardec, que dentro do Espiritismo é o seu codificador e propõe o slogan, a bandeira: fora da caridade não há salvação. Observemos, como disse o nosso irmão, que nós temos amigos de outras religiões acompanhando a nossa fala. E isso é muito importante, porque não estamos aqui falando especificamente daquilo que ocorre dentro de uma visão espírita, muito pelo contrário. Por exemplo, este movimento da caridade, que é uma advertência de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, nos convida a todos, independente da nossa religião, de nos movimentarmos no sentido de fazer o bem. A caridade, dentro de uma percepção ampla, de estendermos as mãos a quem precisa, de soerguermos quem está caído, de levarmos uma palavra amiga a alguém que está desesperado, de oferecermos o nosso ombro para alguém que já está desesperado, como também oferecermos um prato de comida, oferecermos um copo de água, nos movimentarmos em socorro daqueles que precisam. Esse movimento da caridade, esse movimento em favor daqueles que precisam é, sem dúvida alguma, o primeiro movimento para a maturidade espiritual. Lembrando uma fala atribuída à Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse que as mãos que ajudam são mais santas do que os lábios que oram. Evidentemente, Madre Teresa não estava dizendo que não é importante orar, mas que além da oração é importante o movimento, a ação no bem. Como o apóstolo Paulo iria falar, que mesmo que nós tivéssemos o dom de profecia e conhecêssemos todos os mistérios e falássemos a língua dos homens e a língua dos anjos, mas não tivéssemos a caridade, nós nada seríamos. Mas este movimento solitário não é suficiente. Para adquirirmos a maturidade espiritual, além desse movimento para fora, deveremos fazer o movimento para dentro. Talvez esse segundo movimento ainda mais difícil, porque fazer o movimento para dentro significa autoconhecimento. Significa conhecermos-nos profundamente, que, aliás, é a velha proposta socrática do conhece-te a ti mesmo. É esse mergulho que nós fazemos dentro de nós, identificando quais são as nossas mazelas, quais são as nossas lutas maiores, e para a partir daí fazermos a correção, fazermos a modificação naquilo que pensamos, naquilo que sentimos e naquilo que fazemos. Esse autoconhecimento, ele traz implicações que são
naturalmente, as mudanças. Quando a gente vai reformar uma casa, você não vai reformar uma casa de qualquer jeito. Você não vai contratar o pedreiro e dizer a ele, olha, reforma a minha casa. E o pedreiro vai lhe perguntar, mas o que é que o senhor quer que eu faça? Ah, o senhor veja aí o que está ruim e reforme. Ninguém vai fazer isso. Conhecendo a sua casa, você vai passar para os pedreiros o que é preciso ser feito. Esta parede, uma mão de tinta, esse trinco tem que tirar, essa parede está muito ruim, vamos derrubar, vamos fazer outra. A casa é sua. Conhecendo a casa, você sabe o que precisa ser reformado. Quando nós falamos da reforma íntima, muitas pessoas dizem que o primeiro passo para a maturidade espiritual é a reforma íntima. Na verdade, não é. Entendemos que a reforma íntima é o terceiro passo. Se formos colocar aqui de uma forma didática, para melhor compreensão. O primeiro passo é esse movimento que eu faço em favor dos outros, em favor do próprio planeta. E depois, então, eu faço o segundo movimento, que é para dentro de mim, que é justamente onde eu identifico o que precisa ser reformado, o que não está bom em mim, quais são os sentimentos que eu tenho que modificar, quais são as mudanças que eu tenho que fazer no meu comportamento. Identificando isso, aí sim eu vou para a tão sonhada reforma interior que vai me fazer ganhar esta maturidade espiritual. Temos, particularmente nós religiosos, que tomarmos muito cuidado no que diz respeito apenas à teoria. Precisamos adquirir o conhecimento. O conhecimento é algo importantíssimo dentro desse processo de maturidade espiritual. Eu costumo dizer que quem tem o conhecimento dos mecanismos da vida, quem sabe de onde veio, por que está aqui e para onde vai, tem mais habilidade, tem mais maturidade para lidar com as próprias engrenagens da vida. Todavia, nós temos que entender que a maturidade espiritual, ela não se detém no conhecimento. Não é o saber, é o ser, é a vivência. Não há sentido eu conhecer todo o evangelho de Jesus e não ter a coragem, a disposição, o esforço para aplicá-lo na minha vida cotidiana. É preciso que a gente congregue esses dois fatores para que aí realmente encontremos a maturidade espiritual. É óbvio que quando eu faço essa introdução, muitas pessoas podem estar se perguntando, ok, Aguinaldo, deu para entender. A gente entendeu o que é a maturidade espiritual, onde é que a gente tem que chegar, tá, e como é que a gente faz isso? Porque a gente percebe que tem um monte de coisas na vida, na conquista das virtudes, no objetivo de ser melhor, de fazer o bem, que as pessoas já sabem onde têm que chegar. Elas até sabem o que precisam fazer, mas não sabem como fazer. Qual é o caminho? Qual é a trajetória? Que direção eu tomo? Muito bem. A grosso modo, genericamente falando, o nosso referencial maior é Jesus. É Jesus. Ainda outro dia, num estudo nosso, um aluno nos perguntava, será que não haveria a possibilidade dos bons espíritos nos revelarem mais informações sobre o mundo espiritual? Como é viver no mundo espiritual? O que é que vamos encontrar depois da morte? Bom, e aí a gente explicou o seguinte, primeiro, que há já muitas revelações nesse sentido. Segundo, que sim, isso é até interessante para que haja um aprendizado. Todavia, o que nós temos hoje, em termos de ensinamentos cristãos, é o suficiente para encontrarmos a nossa paz, para encontrarmos a nossa felicidade e alcançarmos esta plenitude que todos nós estamos buscando. Lembrando que, isso é muito importante, que quando atingimos a maturidade espiritual,
Isso não é sinônimo de ausência de problemas, muito pelo contrário. A maturidade espiritual nos dá a capacidade de olharmos para a vida com olhos de otimismo, com olhos de entendimento, possibilitando-nos vivermos felizes, embora os problemas que existam. É como a pessoa pensa assim, e outro dia uma pessoa também me dizia isso: olha, eu não vejo a hora de morrer para descansar. E quem diz que você vai descansar depois que você morrer? A vida pulsa em toda parte, não há esse descanso eterno. O nosso Pai trabalha desde sempre e nós, como seus filhos, deveremos trabalhar também. E aí, então, entrando na segunda parte da nossa explanação, eu coloquei de uma forma didática alguns itens, alguns parâmetros que eu acredito serem importantes para que a gente aprenda a adquirir esta maturidade espiritual. Embora cada indivíduo, cada pessoa, segundo o nível evolutivo que tem alcançado, vai fazer a sua própria trajetória. Então, o que nós vamos colocar aqui não se trata de uma receita, porque nós somos pessoas diferentes. Como eu disse, somos espíritos em graus diferentes de evolução. O que nós vamos colocar aqui são sugestões, alternativas para que você consiga, com mais rapidez, com menos sofrimento, ganhar a sua maturidade espiritual. Até porque, meus irmãos, eu acho que vocês vão concordar comigo, tem muita coisa na vida que realmente é difícil. Existem problemas que têm uma dimensão muito grave, uma doença, a perda de um ente querido, um problema econômico difícil, um desemprego. Entretanto, nós haveremos de admitir que em muitos aspectos a vida é simples. Nós é que complicamos. Nós é que damos aos problemas uma dimensão bem maior do que eles realmente têm. Então, como sugestão para ganhar maturidade espiritual, nós damos aqui a nossa primeira. Aprenda a fazer uma leitura positiva da vida. Guardem bem isso que eu vou dizer. Quase sempre o seu problema não é o problema. O problema é como você lida com o problema. O problema pode ser como você está lidando com ele. Tudo na vida é uma questão de leitura. Eu me lembro, porque faz pouco tempo, 2 meses que o meu pai desencarnou, ele nos deixou há 2 meses atrás, e eu conversava com um amigo, e eu relatava a ele a minha tristeza, porque antes da partida, meu pai ficou internado, foi entubado, ficou em coma, sofreu, estava sofrendo na ocasião, na UTI, e a gente via que havia ali um sofrimento muito grande. E eu comentando com um querido amigo sobre o sofrimento do meu pai, e eu ainda colocava de uma forma pessimista, olha só, olha a percepção limitada, olha a leitura equivocada. Eu dizia para esse amigo: poxa, mas ele está sofrendo demais. Como é triste ver o meu pai sofrer assim, porque ali era o filho falando. E esse amigo, com toda a sua grandeza espiritual, com toda a sua evolução, ele me respondeu assim: Aguinaldo, você está fazendo uma leitura equivocada. Você não está observando o ganho espiritual que o seu pai está tendo em passar por essa situação. Você, vou repetir, não está observando o ganho espiritual que o seu pai está tendo, passando por essa experiência. Porque, obviamente, ali, enquanto o seu espírito se debatia, lutando para viver, naquela situação mais difícil, ele era, de certa forma, preparado para depois ingressar de uma forma mais tranquila na vida espiritual. Então, tudo na vida, tudo que nos acontece, precisa ser visto
precisa ser enxergado, precisa ser analisado sobre a ótica do aprendizado. Deus não castiga, Deus não nos pune. Tudo que nós vivemos nesta vida tem, a não ser, obviamente, aquelas situações que nós geramos a partir da nossa invigilância. Com exceção dessas atitudes invigilantes, tudo que nos acontece tem uma única finalidade: o nosso aprendizado, o nosso crescimento e logo a nossa maturidade espiritual. Então, nada é para lhe prejudicar. As pessoas usam com muita frequência aquela expressão assim: ah, a vida me puxou o tapete. A vida não puxa o tapete de ninguém. As leis de Deus, elas existem para nos impulsionar à evolução. Então, às vezes, aquilo que eu vejo como algo negativo é algo positivo, é uma questão de leitura. Exemplo, outro dia um senhor conversava comigo e ele estava muito desesperado, revoltado, magoado, porque ele havia trabalhado 22 anos na mesma empresa, se dedicando, trabalhando de sábado, de domingo, trabalhando de feriado, sem ganhar hora extra, era amigo do patrão e fora demitido sem maiores explicações, por um telefonema. E ele então me dizia: a minha vida acabou, depois de 20 anos na mesma empresa, com a idade que eu estou, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Quanta injustiça. E ele se via que ele estava ressentido. E aí eu disse assim para ele: mas que coisa maravilhosa, hein, meu irmão? Lógico que ele me olhou muito bravo, eu dizer um negócio desse, que coisa maravilhosa. Eu disse sim, porque a sua leitura está equivocada. Observe, depois de 22 anos trabalhando na mesma empresa, como torneiro mecânico, o senhor tem uma experiência vasta. O senhor vai receber um seguro-desemprego, o senhor vai receber os seus direitos, o fundo de garantia. Com esse dinheiro, o senhor abre numa esquina uma oficina e o senhor vai ser dono do seu próprio negócio. E aí ele parou e disse assim para mim: ah, eu não tinha pensado por esse lado. Pois é a leitura pessimista que nós fazemos da vida. Eu posso ter um ipê amarelo, plantado na calçada da minha casa, imenso, num período em que ele está florido. E se eu faço uma leitura otimista da vida, eu vou sair na minha calçada e vou dizer assim: que maravilha, esse ipê florido, lindo desse jeito, é uma prova inequívoca da existência de Deus. Caso eu seja uma pessoa pessimista, eu vou sair na minha calçada e vou dizer: que árvore maldita, que sujeira que faz, vou ter que varrer toda a calçada. Por que alguém não derruba essa árvore? O ipê é o mesmo. A leitura que foi feita é que foi diferente. Então, essa é a primeira sugestão para se ganhar maturidade espiritual. Aprender a fazer uma leitura positiva da vida. Segunda sugestão: aprenda a abandonar o papel de vítima. Aprenda a abandonar o papel de vítima, porque normalmente nós nos posicionamos como vítimas, como uma espécie de proteção para não evoluirmos. Toda pessoa ainda imatura espiritualmente vai encontrar alguém para colocar sua culpa. A culpa é da esposa, é do marido, é do filho, a culpa é dos pais, é da política, a culpa é de Deus, nunca é dela. Ela nunca assume a sua responsabilidade. Porque, vejam, é preciso entender que nesta vida nos acontece aquilo que nós permitimos. Quando nós falamos em relação às pessoas nos prejudicarem, sob o ponto de vista financeiro, até que isso é possível. Você pode ter um sócio desonesto que lhe engana, mas sob o ponto de vista emocional, espiritual, não. Isso só vai acontecer se você permitir. Observemos. Há pessoas que dizem assim: ah, mas eu sofro muito
Eu sofro muito porque o meu namorado ou o meu marido, ele me trata mal, ele é agressivo, ele não me respeita. Ok, um minuto. Se o seu marido lhe trata assim, a culpa não é dele. A responsabilidade é sua, que ainda permite que o seu marido lhe trate desse jeito. Por que que você está nessa relação? Por que que você está nessa relação, mesmo o seu marido lhe tratando mal assim? Ah, mas eu sou muito ciumento. A minha relação, meu casamento vive em pé de guerra, porque eu tenho muitos ciúmes. Sim, o seu ciúme, ele é natural, ele é real, você tem uma base ou é porque você é insegura? E se caso o seu ciúme é fruto da sua insegurança, então o que você tem aí é um problema seu, não em relação à pessoa que você vive. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente assume esse papel de vítima, que é um papel que muita gente gosta de se colocar. Por quê? Simples. Se eu sofro porque sou vítima de alguém, eu caio na zona de conforto. Eu não preciso mudar nada. É o outro que precisa mudar, quando isso não corresponde à verdade. Quais as escolhas que eu tenho feito? Por que eu tenho feito as escolhas que eu tenho feito? É em nome do amor? Quantas vezes nós nos equivocamos em relação aos sentimentos que nós temos? Voltando a falar da questão profissional, eu converso com muitas pessoas, porque é o meu trabalho, a maioria delas mulheres, e elas me dizem assim, algumas, embora estejam num relacionamento tóxico, embora estejam sendo traídas, embora não estejam sendo respeitadas, elas escolhem manterem-se na relação, ainda que estejam sofrendo tudo isso. E a justificativa, aparentemente, é o amor. Mas quando você faz uma análise mais profunda, no próprio processo terapêutico, você vai descobrindo que tem ali, que mantém a relação, medo da solidão, carência, dependência financeira, dependência afetiva, zona de conforto, e é isso que mantém a pessoa nessa situação. Então, na verdade, ela não está sendo vítima, ela está tendo o que nós chamamos de ganhos secundários. Às vezes há uma situação que é difícil para mim, mas eu ganho alguma coisa com aquilo, então eu me mantenho naquela situação. É a segunda dica, para nós alcançarmos essa maturidade espiritual, além daquele início que eu falei, o movimento para fora, o movimento para dentro, o processo da reforma íntima, aprender a fazer uma leitura positiva da vida, abandonar o papel de vítima. E terceiro, não se responsabilizar nunca pela felicidade de ninguém. Isso é maturidade espiritual. Porque, olha, a nossa felicidade é uma construção nossa. Toda pessoa imatura, sob o ponto de vista espiritual, será aquela pessoa que sempre estará procurando alguém para preencher os seus vazios existenciais. E aí está um grande problema. Por isso que as relações afetivas, normalmente, hoje em dia, não dão certo. Porque nós vamos para as relações com as nossas lacunas emocionais, esperando que alguém preencha, e o outro vem com as suas lacunas emocionais, esperando que a gente preencha. Isso não pode dar certo. Não é o outro que vai te fazer feliz. Você vai construir a sua felicidade. E a pessoa que está com você poderá contribuir, ampliar a felicidade que você já tem. Nós temos, isso é muito importante, você que está tentando alcançar essa maturidade espiritual, nós temos responsabilidades para com as pessoas, mas não somos responsáveis por elas. Quando os nossos filhos crescem, eles farão as suas próprias escolhas. E às vezes a superproteção que um pai, que uma mãe dá, numa tentativa às vezes até de uma compensação de uma presença paterna, materna que faltou na infância, pode mais prejudicar do que ajudar. E é importante dizer isto,
Porque dentro até de uma ingenuidade espiritual, as pessoas vão tentando salvar o outro, salvar o marido, salvar o filho, salvar a esposa, salvar o vizinho, e não é assim que funciona. Cada um de nós vamos despertando no momento em que nos sentimos tocados, inspirar, ajudar, aconselhar, aí é uma outra coisa. Isso pode dar certo. Mas dentro desse processo de maturidade espiritual, não responsabilize ninguém pela sua felicidade e não se responsabilize pela felicidade de ninguém. Esse é o processo. Esse é o processo, ok? Vamos para mais uma sugestão. Isso é muito importante. Respeite os seus próprios limites. Todos nós temos limites. Nesse processo evolutivo, imaginando que ele é uma escada, nós nunca poderemos tentar subir 2, 3 degraus de uma vez. Quando você vai subir uma escada, ainda que você esteja com pressa, o bom senso lhe indica que você deve galgar um degrau por vez, para que não haja um desequilíbrio e você caia. Quando falamos, por exemplo, de perdão, quando falamos de paciência, quando falamos de bondade, são virtudes que na maioria de nós ainda estão em construção. Deixa eu explicar isso. A pessoa diz assim: olha, eu sou muito paciente, eu tenho muita paciência, mas ontem eu não aguentei, ontem eu perdi a paciência, quebrei o pau. Isso não existe. Porque nós aprendemos com os bons espíritos que uma virtude adquirida, ela não é perdida. Se você tornou-se de fato uma pessoa paciente, você não perde mais essa virtude. Como nós estamos construindo a paciência em nós, ainda não somos pacientes, ainda não temos a virtude da paciência, como ainda estamos construindo a virtude do perdão. Conseguimos perdoar uma coisa, não conseguimos perdoar outra. Eu posso perdoar uma ofensa, mas eu não vou conseguir perdoar o assassino do meu filho. Estamos no processo. E pelo fato de estarmos no processo, podemos tropeçar. Quando algo não está concluído, quando algo não está definido em nós, a qualquer momento, a qualquer tempo, a gente pode tropeçar. Então, é preciso que a gente respeite o nosso próprio limite. Quando Jesus recomendou o perdão, quando Jesus recomendou o amor, isso também valia para nós. Temos falado muito às pessoas sobre a importância do alto amor, de você se amar do jeito que você é, porque isso também é maturidade espiritual. À medida que você se ama como você é, você tem mais força para continuar a sua caminhada. E continuando a sua caminhada, dentro dessa perspectiva, você também aprende a lidar com outro problema que muitas vezes nos faz sofrer, que é a culpa. Quando você se ama, você usa a sua culpa para o seu crescimento espiritual. Há pessoas que erram, cometem um erro grave, não sei, traem, cometem um aborto, enganam, roubam. E quando a pessoa se dá conta da bobagem que fez, boa parte dessas pessoas, elas entram numa espécie de marasmo. Ah, eu sou culpado. Ah, eu não valho nada. Ah, eu mereço sofrer e ir para o inferno. Eu não sou digno do amor de Deus. E esta culpa, ela se torna destrutiva. Não, não é este o caminho. Uma vez o erro cometido, uma vez você arrependido, qual é o seu papel? Dali para frente. Se houver tempo, você conserta e procure não errar mais. Não é a célebre frase dita por Chico Xavier? Ninguém pode voltar no começo, ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então, respeitar os próprios limites, aprender a trabalhar a culpa como sendo um trampolim para a sua melhoria e desistir
de tentar controlar a vida. E aqui, particularmente nesse item, a gente lida mais com a questão do ansioso, da ansiedade. Porque qual é o problema da ansiedade? É a pessoa não conseguir ficar no tempo presente. Nós estamos sempre pensando no futuro, o que pode acontecer, o que viria a acontecer, e se não der certo, e se eu não conseguir, e se vier uma crise, e e isso vai gerando um desgaste e um adoecimento. Por isso que Jesus iria dizer, a cada dia basta o seu próprio mal. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quando Jesus diz isso, ele já está se referindo a essa ansiedade, a essa aceleração que grande parte das pessoas vivem hoje em dia. Então, meus amigos, quando nós vamos, repito, de uma forma didática, apresentando essas possibilidades de comportamento no dia a dia, e quando essas possibilidades, elas de fato são assimiladas por nós, e nós vamos ao longo da vida insistindo em praticá-las, porque a grande dúvida é, mas e se eu não conseguir? Tente de novo. E se eu não conseguir de novo, tente outra vez, como diz a canção de Raul Seixas, tente outra vez, até que aquilo se torne um hábito, até que aquilo se torne natural na sua vida. Bom, ganhando essa maturidade espiritual, aí nós vamos para o subtítulo. E como é que eu posso ser mais fraterno? Bem, simples. Se eu estou falando aqui que nós temos que aprender a fazer uma leitura positiva da vida, que nós temos que aprender a usar a culpa a nosso favor, que nós temos que abandonar o papel de vítima. Se eu estou dizendo aqui que não posso me responsabilizar pela felicidade de ninguém, que eu tenho que respeitar os meus limites, que eu tenho que desistir de tentar controlar a vida, que eu tenho que aprender a desenvolver empatia, amor, afeto, eu vou fazer esta análise e projetar no outro. Ou seja, quando nós falamos de grupo, e aqui pode ser um grupo católico, um grupo evangélico, um grupo de umbandista, pode ser o grupo do trabalho, pode ser o grupo da família, em qualquer grupo que você esteja inserido, para que você aprenda a ser mais fraterno, basta que você parta do seguinte princípio: se eu ainda sou tão imperfeito e tenho tantas dificuldades, que direito eu tenho de apontar o dedo para o outro? É simples. Se eu sou tão imperfeito, se eu tenho tantas dificuldades, que direito eu tenho de apontar o dedo para o outro? E aí nós vamos desenvolvendo em nós alguns conceitos que vai ajudar, alguns conceitos que vão ajudar nesse equilíbrio do grupo. Seja um grupo espírita, repito, ou seja um grupo de qualquer natureza. Eu vou, por exemplo, desenvolver o espírito de grupo. Eu vou entender, por exemplo, que num trabalho de mediunidade, que num trabalho de sopa fraterna, que num trabalho de caridade, ninguém está sozinho. Não existem pessoas mais importantes. Uns dependem do outro. Então, nós estamos falando de um trabalho em grupo. Eu vou, por exemplo, me tornar uma pessoa, e isso é um problema nos grupos, eu vou me tornar uma pessoa menos melindrosa, menos competitiva. É impressionante e triste como a gente vê, às vezes, nos grupos religiosos, a competição. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser mais do que o outro, ou se não a figura desse melindre, a pessoa se magoa com facilidade, você não pode falar nada que a pessoa diz, não vou vir mais aqui, vou abandonar a tarefa. E aí você vai percebendo essa imaturidade presente. Quando nós ganhamos essa maturidade espiritual e quando aprendemos a sermos mais fraternos, quer ver outra coisa que acontece? A gente passa a não escolher serviço, não escolher trabalho. Todo trabalho para Jesus é digno. Se você faz uma palestra, se você limpa o chão, se você faz uma sopa, se é para Jesus, é digno. Eu me lembro, nós temos aqui todo ano, em Votuporanga,
E aqui eu vou abrir um parênteses na nossa palestra para fazer uma rápida propaganda, tá? Me permitam. Quem quiser acompanhar as nossas lives, quem está gostando da palestra, quem não me conhece, nós temos lives toda sexta-feira, às 20 horas, e nos domingos, dia de hoje, às 19h30, nós temos os tratamentos espirituais à distância com o Dr. Klaus. Então, você sintoniza lá no nosso canal, no YouTube, Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor, você se cadastra e às 19h30, todo domingo, das 19h30 às 20h30, nós temos uma palestra e a equipe espiritual está atendendo as pessoas que necessitam de cirurgia espiritual, de desobsessão, que foi um trabalho que nós começamos com a Covid. Dr. Klaus, que é o espírito que trabalha conosco, ele faz as cirurgias espirituais presenciais, nós já voltamos desde janeiro, mas com a Covid, os centros fechados, nós começamos a fazer à distância. Nós temos a nossa editora Sintonia, se alguém quiser conhecer, lá também tem os nossos livros, estamos com um lançamento agora para o mês que vem, Psicoterapia no Além, que fala um pouco desse assunto que nós estamos abordando. Bom, voltando aqui para o nosso exemplo, nós temos um evento que nós realizamos todo ano em Votuporanga, o IPAMED, e um desses eventos eu peguei uma trabalhadora que ela sempre fazia a apresentação dos oradores, ela estava ali coordenando a atividade. Eu disse assim para ela, olha, esse ano eu vou mudar o seu trabalho. Ela disse, o que é que eu vou fazer? Você vai lavar banheiro. E ela, assim, ficou com uma cara, não disse nada, mas ela ficou amargurada, ela fechou a cara. Eu percebi que ela não se sentiu feliz. Como eu não disse nada, ela também não disse mais nada, ficou por isso mesmo. 3 dias depois, ela me disse assim, Aguinaldo, quando você me mandou lavar banheiro, mas eu fiquei com ódio de você. Eu disse, é mesmo? É. E por que você ficou com ódio de mim? Porque eu achei uma falta de respeito, eu que estou na casa há tanto tempo, eu que já ajudo em muitos trabalhos, você colocar a mim, uma pessoa tão, ó a palavra, importante, para lavar banheiro. Eu disse, olha que coisa interessante. E a sua raiva continuou? Ela disse, não. Depois eu pensei um pouco, me observei, ó, fiz uma análise da minha imaturidade e eu cheguei à conclusão que a minha raiva, o meu nervoso de estar ali, era em decorrência da minha imaturidade, do meu orgulho, porque eu estando limpando o banheiro, ninguém iria ver e ninguém iria me aplaudir. Tá vendo? Então, a gente vai aprendendo a não escolher serviço. Nós vamos trabalhando com a disciplina. A gente entende que disciplina é importante em qualquer lugar, mas a gente não abre mão do afeto, do carinho, né? Agora, tomar a Deus que a gente possa voltar a abraçar. Como faz falta esse abraço, você estar mais fraterno com as pessoas chegarem na instituição, em nome de Jesus, seja ela qual for, e se sentirem acolhidas, afetivamente acolhidas, como isso faz bem. Dentro dessa maturidade espiritual, nós vamos aprendendo a ser mais fraternos, porque nós vamos também tomando cuidado com a chamada pseudo-afetividade, que é quando todo mundo faz de conta que está tudo bem, mas no fundo estamos com pensamentos negativos, estamos com vibrações contrárias, estamos torcendo negativamente para o outro, é uma pseudo-afetividade. Por isso que Dr. Klaus, o espírito que dirige aqui as nossas atividades, junto com José de Moraes, perdão, ele tem dito que nas nossas instituições, nos nossos grupos, tem faltado uma certa transparência, tem faltado o olho no olho, a conversa franca. Porque o que geralmente acontece? Vocês fazem parte de grupos, a gente não fala o que deu vontade de falar, porque não quer criar um clima. Aí depois, quando chega em casa, vai no telefone, aí vai fazer fofoca. Você viu o que fulano falou? Você viu o que Beltrano falou? Não piso mais lá, ele vai ver. E aí o que acontece? Você comenta o acontecido com todo mundo, a fofoca se espalha e você não tem a coragem de olhar no olho da pessoa e dizer, olha, você conversa comigo? E não é brigar, não é lavar a roupa suja, é simplesmente ser transparente.
tem algum problema? Aconteceu alguma coisa? A gente sabe, por exemplo, que nas reuniões de desobsessão, agora falando da doutrina espírita, uma das coisas mais importantes, que inclusive nos protege de mistificações, é a afetividade. Essa maior amorosidade que nós deveremos ter com as pessoas. E eu diria ainda, para concluir essa linha de raciocínio, que uma das coisas mais importantes dentro desse processo para aprendermos sermos fraternos, uma vez conquistando essa maturidade espiritual, é conseguir enxergar o lado bom das pessoas. Segundo Jung, todos nós temos um lado luminoso e um lado sombrio. Ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Todos nós ainda, infelizmente, somos um mito de sombra e de luz. Isso significa que quando eu olho para o meu irmão, eu escolho se eu quero enxergar o seu lado melhor ou o seu lado pior. Por que que eu tenho que enxergar o seu lado pior? Mesmo porque, às vezes, esse lado pior que eu estou enxergando é o reflexo do meu pior. Eu estou projetando nele o que eu tenho de pior. Olhar o lado bom das pessoas é o que Jesus fez com Zaqueu. Olhando ele em cima da árvore, um cobrador de impostos, um homem que não era bem visto, um homem que não tinha uma boa relação com a sociedade. E quando Jesus olhou para Zaqueu, ele não enxergou o cobrador de impostos, ele enxergou um homem que estava sedento de luz. Ele enxergou um homem que queria conhecê-lo, que queria tomar contato com o amor, tanto é que subiu numa árvore para ver aquele que era e é e foi o maior representante do amor de Deus sobre a face da terra. E Jesus disse a ele para que ele descesse logo da árvore, porque ele iria comer na sua casa. Quando Jesus arregimentou os 12 apóstolos, ele não pegou homens perfeitos. Tanto é que na hora da crucificação, um fugiu, um abandonou, outro traiu, outro vendeu. E Jesus sabia disso, mas Jesus trabalhou com aquilo que eles tinham de melhor. Eu acho, meus irmãos, já nos encaminhando para o final da nossa explanação, eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer em nós e em relação aos outros. Buscarmos encontrar aquilo que temos de melhor. É verdade, é fato, há muita coisa ainda a ser corrigida, há muita coisa ainda a ser mudada, mas não permitamos que haja em nós um desânimo. Nos apeguemos naquilo que nós já conseguimos desenvolver, naquilo que nós já conseguimos fazer, para que a nossa vida valha a pena. Quando a nossa vida terminar, não importa no que é que você acredita, se você tem uma visão católica, se você tem uma visão evangélica, se você tem uma visão espírita, até mesmo que você tenha uma visão materialista, mas quando a tua vida terminar, que você tenha certeza que você saiu desta vida melhor do que quando você chegou aqui. Que quando essa sua existência terminar, você possa olhar no espelho da consciência e dizer assim: olha, eu não cheguei à perfeição, eu não fui o melhor possível, mas eu fiz os meus esforços. Eu fiz tudo o que era possível para conseguir ser uma pessoa melhor. Esse é o nosso grande desafio. Além do que, à medida que nós vamos ganhando essa maturidade espiritual, nós vamos colaborando mais decisivamente, mais efetivamente, mais afetivamente na construção de um mundo melhor. Como eu disse no início da nossa fala, nós vivemos dias difíceis e quero crer que Jesus conta conosco numa contribuição direta para que consigamos construir um mundo melhor, com menos ódio, com menos raiva, com menos rancor e, sobretudo, com mais amor. Que a gente, na nossa vida cotidiana, possa contagiar as pessoas com alegria, possa contagiar as pessoas com otimismo, possa sorrir mais, possa chorar menos.
ainda que venhamos a chorar pelas nossas emoções, mas que o riso, o sorriso esteja estampado no nosso rosto, querendo dizer assim: eu confio em Jesus, eu confio em Deus, a vida é uma escola e eu sou aluno e aqui eu estou para aprender. E que todos nós, meus irmãos, todos nós, possamos aprender, amadurecer e sermos muito, muito, muito felizes. Muita paz e muito obrigado a todos. Nós estamos agradecidos nesse primeiro momento, porque o agradecimento será eterno, uma vez que as sementes lançadas em nossas mentes deverão certamente frutecer, e aí, a cada lembrança do dia de hoje, é motivo de mais agradecimento, de mais agradecimento. Então, esse agradecimento será, sem dúvida, eterno, será para sempre. Bem, de acordo com o que ficou programado, nós devemos... Eu já vi pelo chat que tem algumas perguntas, e eu sei que Emerson vai controlar isso. Nós temos um critério, Agnaldo, nesses nossos encontros, quando existe assim alguém que faz várias perguntas e outro faz uma apenas. E aí, então a gente resolveu fazer o seguinte: a gente dá preferência àquele que fez uma, atende todo mundo, e aquele que foi farto, né, se der tempo, além da que ele tem direito, nós leremos outras, não é verdade? Perfeitamente. Porque tem pessoas assim, aliás, tem pessoas não. Todos nós devemos aproveitar, segundo suas palavras, e eu acredito que é verdade profunda isso, aproveitar todos os momentos da nossa existência para demonstrarmos que estamos em busca dessa maturidade. Então, até num trabalho como esse, se eu me preocupo que outro também tem o direito de fazer a pergunta, eu estou dando sinais de maturidade, não é verdade? Sem dúvida, claro, perfeitamente. Pronto. Então, para que você descanse um pouquinho suas cordas vocais, eu só queria lembrar aos nossos componentes da plateia, que está numerosa, o seguinte: nós tivemos as inscrições para o Comprócio Fraterno 17, né? É esse que nós estamos iniciando hoje, e ficou estabelecido que todos aqueles que se inscrevessem até determinado número, né, ganharia um livro de presente, um livro espírita ou espiritualista de presente. E eu queria apenas dizer, espicaçar assim, a curiosidade das pessoas. Eu vou colocar no grupo que foi aberto só para esse, como pode ser fraterno 17, todos os inscritos já estão lá, é só acessar. Eu vou colocar a relação de todos aqueles que foram contemplados com o livro, né, por conta de ter feito a inscrição logo nos primeiros dias. E eu anuncio com toda a alegria que existem livros de um tal Agnaldo Paviani, que foi realmente também doado, presenteado àqueles que se inscreveram. Então está lá. Não sei quem vai ter a sorte, entre aspas, de ter recebido o livro de Agnaldo Paviani, mas está lá. Se ele estivesse aqui em Salvador, a gente levaria para ele fazer as dedicatórias, mas está tão longe. Né? Aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Mais difícil. Bom, esse é o primeiro aviso. Outro aviso que eu queria fazer é o seguinte: nesse evento 17, foi estabelecido uma dinâmica diferente do anterior. Então, todo o pessoal inscrito está agrupado em trio. Então, nós teremos trios de trabalho. Então, as pessoas não vão trabalhar sozinhas. Nos exercícios, nas oficinas, então, todos vão estar, né, divididos em trios. E eu vou, então, publicar no grupo, como o Próximo Fraterno 17, né, a relação das pessoas, já os seus trios, com os nomes, foram batizados os trios, com nomes interessantes. Se você não gostou do batismo, pode trocar o nome do seu trio, mas, enfim, né, então está lá isso. E o terceiro e último aviso para esse momento
é que já existe pronta a primeira tarefa. Interessante, alguém me disse a certa feita, Paviani, puxa, para você ser fraterno, precisa trabalhar tanto assim. Eu digo, você só consegue alguma coisa trabalhando. Então, participando do grupo, você tem tarefas para fazer. Você hoje lembrou bem, ter tarefas para fora e tarefas para dentro. Então, vamos ter tarefa. Então, já existe uma tarefa para os inscritos e também vai ser publicado nesse grupo, como para ser fraterno 17. Então, todas as informações serão prestadas apenas nesse grupo, como pode ser fraterno 17. Como eu já disse, estou repetindo, todos os inscritos já foram, então, salvos nesse grupo. Pois bem, então, Emerson, vamos começar agora a etapa das questões que nossos irmãos desejosos de mais aprofundamento, de mais esclarecimento, de tirar dúvidas, fizeram ao nosso querido convidado. Você pode, Emerson, então, não sei se é você que vai passar para a gente as perguntas, a primeira, por favor. Bom, então, a primeira pergunta, Aguinaldo, diz assim, a pessoa cumprimenta você e desapareceu da tela. Cumprimentou e desapareceu da tela. E aí, Emerson, o que é que você faz com essa? Eu vou mandar também para ele, para que ele possa mandar, ver. Né? Ele está no computador, então ele pode acompanhar. Sim. Ah, sim, o próprio Aguinaldo vai ver, não é? Mandei para ele. Pronto, então vamos ver lá. A primeira questão... Eu não tô, se você lê para mim, eu não estou conseguindo ler a questão inteira aqui no meu computador. Veja aí, Emerson, por favor. Ele não está conseguindo ver a questão inteira. É essa aí agora? Isso. Não está inteira. É da Dalva, né? Isso. Joana Dalva. Ela fala o seguinte. Sim. Bom dia. Como perceber que temos que ter maturidade espiritual perante tantos defeitos que temos? Não melhoramos, já que somos espírito, já que somos espírita, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A gente nunca se melhora, se transforma dentro para fora, de dentro para fora, que ficou um pouco confuso aqui no final, mas ela pergunta o que fazer. Uhum. Aí nós não temos outro caminho. Duas coisas são importantes para responder essa pergunta. Mudar a percepção. Mudar a percepção. Essa síndrome de Gabriela, ela precisa ser arrancada de nós. Realmente nós não somos assim. Nós estamos assim. Quando nós aprendemos no Espiritismo com os Espíritos, que eu não sou isso, eu estou isso. Eu não sou Aguinaldo, eu estou Aguinaldo. Então, eu vou vivendo as experiências e a lei de evolução, isso que precisa ficar claro, ela é uma lei irrevogável. Nós lançamos um livro que se chama, deixa eu ver se eu lembro o nome do livro agora, Evoluir dá Trabalho. E se eu não quiser? É um livro que tem um macaco na capa, eu me lembrei dele agora, porque o título do livro tem a ver com a sua pergunta. Evoluir dá trabalho, e se eu não quiser? E o que a espiritualidade explica no livro? Que eu posso retardar o processo evolutivo. Eu posso adotar essa síndrome de Gabriela durante 1, 2, 3, 4, 10 encarnações, mas não para sempre, porque a evolução e a chegada na perfeição, esse trânsito da simplicidade e da ignorância até a perfeição é lei divina. Então, ela é inalterada, ela não pode ser alterada. Então, eu preciso mudar essa percepção, sair dessa postura cômoda e entender que estamos todos inseridos na lei de evolução, acreditando ou não, querendo ou não. Agora, falar de mudança ou de transformação interior de dentro para fora tem a ver com uma questão de palavras, sem dúvida alguma, você colocou muito bem. É, sem dúvida, um processo de dentro para fora. O que a gente aprende externamente, os livros, as palestras, os estudos, nos dão apoio para que, uma vez aplicados em nós, aí sim, de dentro para fora, a gente faça a mudança. Aí você está certo, é exatamente isso. Mas vamos nos livrar aí dessa síndrome de Gabriela,
porque não está condizente com o que nos ensina o Espiritismo. A outra pergunta é de Laura Leão. Ela fala: bom dia, Aguinaldo. Como fazer essa mudança para enxergar a vida de outra forma, se a pessoa está acostumada a enxergar a vida dessa forma sempre, desde sempre? Sim, esse é o grande desafio. Você tocou num assunto que talvez seja a grande ferida para todos nós que queremos modificarmos, que é a mudança de hábitos. Ora, por que é tão difícil renovar atitudes? Por que é tão difícil ser melhor? Por que é tão difícil fazer uma coisa boa, enquanto que fazer uma coisa ruim é tão fácil? Há pessoas, por exemplo, que têm vergonha, têm medo de dizer eu te amo. Enquanto que há muitas pessoas que não têm medo nem vergonha de fazer fofoca, de fazer maledicência. Mas isso é natural até. Por quê? Porque nós temos daqui para trás, todas as encarnações nossas foram fracassadas. Eu estou dizendo uma coisa muito séria. Essa encarnação atual, para a maioria esmagadora de todos nós, é a primeira encarnação que nós estamos, de fato, nos interessando pelo amor, por Jesus. Daqui para trás, como diz o Dr. Inácio Ferreira, só tem sucata. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a nosso favor boa vontade e conhecimento. E o que nós temos contra nós? Tudo que nós vivemos até agora. Então, chega a ser, entre aspas, injusta essa luta. Porque nós temos aí todo o nosso passado, onde nós cristalizamos os hábitos negativos, e hoje nós temos uma grande vontade de nos libertar disso. Aí, então, nós temos todo esse trabalho. Daí, então, a mudança de hábito é o grande segredo. Mas, como você disse, mas nós sempre fizemos assim, nós sempre enxergamos a vida desse jeito. Como fazer a mudança de hábito? Voltamos a lembrar Raul Seixas. Tente outra vez. Crie o hábito. No começo vai ser difícil. Disciplina, autocrítica, autoanálise, porque nós sabemos onde erramos, nós sabemos onde falhamos. Então é ali que a gente tem que trabalhar. E assim, e aí não há um caminho mágico, né? Outro dia me perguntaram assim, mas não tem um caminho mais suave para fazer isso? E aí eu brinquei e disse, tem. Para aqueles que têm mais de 40, vão se lembrar da cartilha, caminho suave. Barriga, bá, bebi, bobu. Lembra da cartilha? Dá, de Dodô. Só se for a cartilha. Não tem. Esse é o caminho. Não tem jeito. Ai, ai. Temos mais algumas perguntas aqui. Você quer fazer alguma consideração, Joel? Não. Eu estou realmente deliciando-me com as respostas. Pode continuar. Bom, Maurício faz uma consideração aqui, Paviani. Ele fala o seguinte: Sim. Muito cuidado para, nesse processo evolucionista, pregar acomodação em relação aos algozes e permitir que o mal não seja combatido. Ver lição dos espíritas no Evangelho, colocar a culpa das relações abusivas nas vítimas é incentivar o feminicídio, algo tão frequente que merece a condenação de toda a sociedade. Deve ter sido numa consideração que você falou das relações onde a pessoa permanece numa relação, não é? Por que ela ainda permanece ali? Então, isso. Sim. Nessa questão que nós explicamos, nós não entramos nesse item que você se refere. Nós não estamos falando nós não citamos nenhuma vez a violência física, a agressão. Falávamos ali do abuso no campo do afeto, da relação tóxica, no sentido da manipulação, no sentido da intransigência. Mas é claro que você tem razão na sua colocação, e é uma colocação até que eu diria assim, óbvia, né? Toda a situação em que nós somos vítimas, às vezes nós somos vítimas porque permitimos ser vítimas. Isso não quer dizer que a vítima tenha a culpa. O algoz
é sempre o algoz e vai responder por isso. Aliás, é justamente por isso que nós aprendemos no Espiritismo que não temos que revidar, que não temos que nos vingar, porque cada um será dado segundo as suas próprias obras. É evidente que nós reconhecemos que nós não entramos nessa temática, porque não era o tema central da palestra, que existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de sair dessa condição de vítima. Por exemplo, você pega uma mulher, e talvez você esteja se referindo a isso, que tem seus 4, 5 filhos, que mora numa comunidade, que depende do salário do marido, que não tem parentes próximos. Mesmo essa pessoa vivendo uma situação de risco, uma relação tóxica, ela vai fugir para onde? Ela vai correr para onde? Aí eu não vou ficar mais nessa relação porque essa relação não está boa, tá? E ela vai morar debaixo da ponte? Como é que ela vai sair com seus filhos? Então a gente entende que existem situações que são muito mais complexas, muito mais complicadas, que aí sim entra a ação de quem está próximo num movimento de caridade. Eu gostaria de lembrar aqui a questão 932 do Livro dos Espíritos, porque talvez a resposta dos Espíritos se encaixe no que você está questionando. Quando Kardec pergunta assim, por que na Terra nós temos a impressão que o mal se sobrepõe ao bem? E eles respondem, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Então, em situações como esta, cabe a nós, que estamos por perto, fazer o movimento e salvar aquela, entre aspas, vítima que não consegue se salvar sozinho. Muito bom. Nós temos aqui também agradecimentos de várias pessoas. Cristiane, Roberta, deixa eu ver quem mais. Dilton, Emília, Irene, Adilson, todos em geral agradecendo pelas suas palavras e pelo conforto delas na transformação, na conquista dessa maturidade espiritual. Bom, vamos mais uma questão aqui, é da família Souza, que afirma o seguinte: é firme e seguro afirmar que, em essência, cada um compõe a sua história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz? Se não conhecemos ou evitamos conhecer profundamente por medo ou fuga a nossa casa mental, como identificar em nós o que precisa ser reformado para maturar a nossa existência com o suporte dos bons pedreiros da vida? Sim, olha, eu acho que o recolhimento, como eu disse agora há pouco, o recolhimento interno, aquela postura da gente olhar para nós sem esses medos. Como terapeuta, como psicoterapeuta, aí a família que fez a pergunta, você sabe que esse é o grande problema. Freud dizia, essa frase é de Freud, que as grandes massas buscam as ilusões, não as verdades, e elas ainda precisam das ilusões. Mas as pessoas só fazem isto porque ainda não se deram conta do quanto é libertador buscar as próprias verdades. E aí você poderia fazer uma nova questão. Mas, Aguinaldo, se você está dizendo que é libertador buscar as verdades sobre si mesmas, por que as pessoas não buscam? Pelas implicações geradas a partir daí. Uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida é desiludir-se de si mesmo. De si mesmo. Desiludir-se de si mesmo, tirar as máscaras, tirar a roupagem, se desnudar diante do espelho da consciência. Isso é libertador? É, mas dói. Dói, porque a gente tem que assumir que não somos aquilo que pensávamos que éramos.
A gente tem que aceitar o fato que a gente não é tão bom como pensávamos, que a gente não tem tanta luz como pensávamos. E como isso assusta, porque ainda mexe com o nosso orgulho, a gente se fecha nas ilusões. É por conta disso. Bom, temos aqui uma outra questão, que é de Ana Célia, e ela fala o seguinte: além da visão otimista e pessimista, poderia existir a visão realista dos fatos? Agradecida. Sim, realista com uma dose de otimismo. É igual quando nós falamos em aceitação. A pessoa precisa aceitar tudo. Não é exatamente assim. Nós estamos falando, por exemplo, na aceitação, que a gente tem que ter uma aceitação ativa. O que é uma aceitação ativa? Eu aceito, naquele momento, o que eu não posso mudar, sem me revoltar, mas vou fazer de tudo para sair daquela situação. Porque se eu simplesmente aceito tudo, aí você tem uma inércia. Ah, eu tenho que sofrer mesmo. Ah, eu tenho um câncer, então eu vou morrer com isso. Ah, eu estou sofrendo isso. Ah, então vai ver que eu tenho que passar por isso. Não, não. Essa aceitação, ela não é bem-vinda. É aceitação ativa. Na sua pergunta, nós precisamos também ser realistas. Só que a gente tem que saber separar o que é sonho do que é delírio. Então, eu posso ter um sonho, eu devo sonhar. Eu devo sonhar em ser melhor, eu devo sonhar também com sonhos materiais, em ter uma casa melhor, eu tenho que sonhar em ter um carro melhor, só que dentro da realidade que eu vivo, eu vou estabelecer os critérios e as possibilidades da realização desse sonho. Então, eu sou realista com uma dose de otimismo. Ah, mas em que momento isso deixa de ser uma realidade? Exemplo, um dia uma amiga disse assim para mim: Aguinaldo, meu sonho é ser jogadora de basquete. E eu, assim, na lata, destruí o sonho dela. Eu disse: esqueça, você nunca vai conseguir. Pode desistir do seu sonho. Ela caiu em prantos e disse: Aguinaldo, mas você está destruindo o meu sonho. Eu digo: não, minha filha, não sou eu que estou destruindo o seu sonho, é a sua altura, você tem 1,50 m. Você nunca vai ser jogadora de basquete, só se for de ping-pong. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, nós temos que ser realistas, apoiados no otimismo. Quando nós somos realistas, apoiados no pessimismo, a gente vai para a realidade mais tortuosa, mais negativa. Quando nós somos realistas, apoiados no otimismo, nós vamos para os sonhos, para as perspectivas. Tá difícil. Não, mas vai dar certo. Tá complicado. Não, mas vamos ter esperança. Não deu. Não, mas vamos tentar de novo. A gente está ali lutando. Então, é o realismo encaixado no otimismo. Seria mais ou menos isso. Pronto. Temos mais uma pergunta aqui ainda. Vamos lá. É de Francisca. Ela fala o seguinte: irmão Aguinaldo, suas sugestões, como sempre oportunas, nos convida realmente a repensar sobre nossa caminhada. Só depende de cada um de nós abraçar essa causa, correto? Correto, corretíssimo, é exatamente isso. Eu gostaria de fazer um adendo, uma observação para dizer o seguinte: as perguntas que estão sendo feitas, elas são muito profundas, muito bem elaboradas. E aqui eu estou tentando responder de uma forma bem concisa, bem objetiva, porque cada pergunta dessa, se nós fôssemos fazer um seminário de um dia inteiro, mereceria meia hora de resposta. Todas as perguntas que foram feitas até agora, muito interessantes, muito relevantes. E eu tenho que responder de uma forma genérica. E, às vezes, a minha resposta, ela não atende especificamente aquilo que a pessoa queria saber. Mas, voltando para a pergunta, sem dúvida alguma, são as nossas escolhas, são as nossas decisões, é o nosso caminho. O Espiritismo nos dá uma consolação muito grande, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que todo mundo vai ser feliz, que a gente vai caminhar, que amanhã, hoje, daqui 10 anos, daqui 100 anos, nós vamos alcançar essa felicidade, essa perfeição.
E isto é extremamente consolador. E que cada um vá fazendo a sua escolha. Pronto, chegou mais uma. Joel, vai controlando o tempo aí, viu? Tá vendo qual é o tempo que a gente tem, porque tem mais algumas perguntas aqui. Você, Emerson, tem mais ou menos controle quantas questões ainda faltam? Acho que tem umas 3 perguntas. 3. Então, não aceite mais nenhuma questão, tá certo, meu querido? Tá bom, tá certo. Tá combinado. Então, vamos lá. De Luciano Lima, ele pergunta o seguinte: Aguinaldo, a que ponto devemos ser realistas com as pessoas sobre as nossas emoções? Faça um paralelo que gerações anteriores foram educadas a engolir o choro e esconder as emoções, esconder as emoções dos outros? Sim. Olha, está vendo? Olha que pergunta maravilhosa, ainda mais que é da minha área. Olha, Luciano, eu ficaria aqui uma hora respondendo essa pergunta para você. Eu acho assim, a gente tem uma necessidade de externar as nossas emoções. Existem sentimentos que eles não são necessariamente maus ou bons, eles são humanos. Por exemplo, sentir raiva. Sentir raiva é humano. Todos nós sentimos raiva. O destino que eu dou à minha raiva é o grande problema. Porque se eu jogo a minha raiva para fora de qualquer jeito, ela vira agressividade e aí eu adoeço. Em compensação, se eu engulo a minha raiva, ela vira mágoa e aí eu também adoeço. Então, o que eu devo fazer? Canalizar esta raiva sem que ela fique dentro de mim e sem que ela se transforme em agressão para o outro. Agora, nós precisamos avaliar também o grau de suportabilidade do outro. Porque tem pessoas que dizem assim também: não, eu não tenho papas na língua, eu digo tudo que me vem, eu sou uma pessoa direta. Só que aí ela ofende, ela machuca, ela fere. Então a gente precisa de uma dosagem para colocar as emoções para fora de uma forma educada, de uma forma carinhosa, mas deixando clara a nossa posição. Por exemplo, há pessoas hoje em dia que têm uma dificuldade muito grande em dizer não. São pessoas que não sabem dizer não. E elas vão dizendo sim o tempo todo. Essas pessoas vão se sentir sufocadas com o tempo por conta da manipulação dos outros. Então, eu devo colocar essa emoção para fora. Não. Mas eu não preciso ser agressivo. Eu vou dizer, olha, não, porque eu não quero. Não, porque eu não posso. Não, porque eu não consigo. Externar as emoções. E o processo educativo do passado tinha isso mesmo, né? Engolir o choro, obedecer, agir para agradar. E muitas pessoas, quando nós estudamos Freud, a psicanálise, a gente sabe que muitos adultos de hoje desenvolveram traumas, problemas, justamente por causa dessa infância. Então, se eu fui uma criança tolhida, se eu fui uma criança que não podia falar nada, e quando eu falava eu era repreendida, aí eu me torno um adulto inseguro. Posso me tornar um adulto tímido, de não ter coragem de verbalizar a minha opinião. Então, eu só diria isso, Luciano, que a gente faça essa observação da necessidade da gente dizer o que tem que dizer e da gente avaliar o grau de suportabilidade do outro. Ah, mas então como é que eu vou saber? Se você está sendo fiel à sua consciência, que se o que você está dizendo é a realidade, não tenha medo. Como o outro vai lidar com aquilo é um problema dele. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente também sofre por conta do que o outro vai sentir. Ah, eu preciso terminar um relacionamento, não tem mais amor, eu tenho que dizer à pessoa, mas ela vai sofrer muito. Bom, se você não ama mais, se não tem mais amor, você tem que terminar, certo? Certo. Ah, mas ela vai se sentir péssima, ela vai sofrer, mas isso já não é problema seu, é problema dela. Como ela vai lidar com esse rompimento, ela vai ter que avaliar. Você está sendo sincero e dizendo que acabou. Muito melhor fazer isso
do que você entrar numa relação extraconjugal, se for num casamento, e você ter ali um comprometimento moral. Vamos à penúltima? Vamos. Aqui, na verdade, já é a última. Ótimo. Bom, é de Irene. Ela pergunta o seguinte: Aguinaldo, quando alguém tem imaturidade espiritual e vive no sentimento de culpa o tempo todo, como descobrir que pode adquirir maturidade espiritual? E ela agradece. Muito bem, Irene. Em casos assim, eu sempre dou uma recomendação: procurar uma ajuda profissional. Existem muitas situações dolorosas, principalmente que envolvem culpas, em que a pessoa não consegue se libertar sozinha. É para isso que existem, graças a Deus, os terapeutas, os psicólogos, também os psiquiatras, se for o caso, até de uso de uma medicação, embora a medicação vá apenas suavizar o processo. A ajuda profissional nesses casos, às vezes, é necessária quando a pessoa não consegue sair sozinha daquele quadro que ela está. É compreensível que isso aconteça. A gente pode conseguir sozinho, a gente pode conseguir com a ajuda da religião que a gente tem, mas assim, não nos enganemos. Muitas vezes, mesmo sendo espíritas, a gente precisa aí de um atendimento profissional na área psicológica para nos ajudar a melhorarmos aquilo que somos. Pronto, já está contigo. Né? Eu queria pedir a Aguinaldo que fizesse conosco a prece de encerramento, vivasse conosco essa emoção da gratidão que nos invade, uma vez que você foi um companheiro querido que atingiu os objetivos que nós tínhamos delineado e ultrapassaram a esses objetivos. Sim. Com a sua forma bastante didática de informar, de trazer o conhecimento, eu tenho certeza que atingiu a todos nós e nós temos agora a única responsabilidade de optarmos por um caminho que nos conduza de maneira mais produtiva, mais objetiva, à conquista dessa maturidade, porque as coordenadas nos foram apresentadas esta manhã. Nós queremos, então, agradecer a Deus, à equipe espiritual que nos orienta, o trabalho realizado nesse primeiro encontro deste ano de 2022 do Compósito Fraterno. Como eu disse, começamos agora em abril, iremos até dezembro, com um encontro por mês até dezembro. E a Aguinaldo, mais do que nunca, nós queremos publicamente deixar claro a sua gentileza, a sua forma carinhosa e afetuosa de nos tratar. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com você pessoalmente, embora já o conheça por ter bebido conhecimentos que você é instrumento nos seus livros publicados. Então, foi um prazer muito grande ter entrado em contato com você. Espero que a vida nos coloque de outras oportunidades novamente, né? E quem sabe ainda São Paulo é uma cidade que de vez em quando eu estou por lá, porque eu tenho parentes em São Paulo. Eu vou dar uma esticada até Botuporanga e quem sabe terei o prazer de vê-lo lá. O prazer será meu. Muito Bom, então obrigado, vamos fazer. muito obrigado. Viu? Olha, eu sou profundamente agradecido pela oportunidade. Esperamos sim que essa seja mais uma de muitas vezes que a gente vai se ver e de preferência numa próxima pessoalmente. Que Jesus nos permita isso. Muito obrigado. Que assim seja. Então, amigos, nós tivemos, é sempre bom a gente registrar isso, uma plateia que superou as nossas expectativas. Nós passamos de 100, né? Então, nós queremos agradecer
juntos. Já que fomos agraciados juntos, vamos agradecer juntos. Então, eu vou pedir que nós todos nos unamos, já que estamos envolvidos, isso é fato, todos que estão participando do trabalho estão envolvidos por uma rede magnética que nos abraça, que nos acolhe. Então, vamos fazer jus a essa misericórdia da espiritualidade superior e vamos juntos agradecer o que tivemos nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de justiça. Seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra, como todos os mundos. O pão de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas e fortaleça-nos para que saibamos a perdoar aqueles que nos ofenderem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos dos equívocos, dos erros, agora e sempre. Que possamos, Senhor, fazer jus às luzes que invadiram nossa alma nesse encontro que agora finda. Que possamos demonstrar com exatidão o valor do aprendizado recebido, não apenas escondendo essa luz embaixo do alqueire. É importante que cada um que hoje toma as coordenadas de como se tornar maturado espiritualmente, que busque no seu dia a dia o exercício, o palmilhar nessa direção, sob pena de, mais adiante, terem frustradas as suas metas por não terem sabido valorizar as sementes que foram lançadas na sua terra mental. Assim sendo, que todos possamos agradecer ao Senhor da vida a oportunidade que nos foi dada do aprendizado. Em nome de Deus, a partir desse instante, estão encerradas as tarefas desse primeiro encontro do Como Posso Ser Fraterno, na sua 17ª edição, e que o Senhor Jesus nos conduza hoje e sempre. Há um grupo de avisos rápidos que eu gostaria que Emerson me ajudasse a publicá-los aqui. A live da próxima terça-feira, dia 26, será com nossa irmã Noeli Matos. Tem por título A Capacidade de Perdoar mostra o quanto de maturidade foi alcançada pelo ser. Excelente, muito bom. Noeli já vai se beneficiar das informações que o Paviani trouxe para a gente hoje. Esperta ela, viu? Vamos lá. O próximo aviso, o bazar, sim, dia 30, né? Às 14 horas, vai ter um bazar virtual. As pessoas olharão roupas e acessórios que estarão dispersos, distribuídos, né, de maneira bastante fácil de você identificar, numeradas, e aí você escolhe e acerta o pagamento, sabendo que toda a renda desse bazar será destinado às atividades do centro, especificamente a compra de alimentos para a cesta básica, a cesta alimentar das famílias, quase 300 que temos sob nossa responsabilidade, tá certo? Mais um aviso, evangelização infantil, 7 de maio, primeiro sábado de maio. Olha o tema para a nossa população infantil, o desafio em desenvolver a paciência
num tempo acelerado. Amigos, uma certa feita, nossa irmã Micheline disse: lance a semente. Vamos fazer isso com nossos jovens e adolescentes, as nossas crianças, para que realmente se transformem, se mostrem criaturas com maturidade espiritual no porvir. E esse é o caminho da evangelização. Adoro essa notícia. Ajude a vestir para quem está para nascer. Eu tenho um certo afeto por essa campanha, porque eu lembro, ainda criança, eu via minha mãe, né, que já faleceu há anos, aliás, já retornou no processo reencarnatório. Ela, às vezes, eu chegava em casa e encontrava ela tricotando, fazendo realmente sapatinhos de lã, naquela época que eu usava, era isso? Para as crianças e mandava depois levar para o GEDEC. Então, eu me emociono com essa campanha, porque eu me lembro dela fazendo isso. Então, vamos ajudar a vestir para quem está para nascer. Você doa a roupa, o que você quiser, para a criancinha recém-nascida, ou deposita numa das contas do GEDEC, e aí você terá realmente, né, a oportunidade de fazer aquela parte que o Paviani chamou para a gente. É a parte, o movimento externo. Como é importante esse movimento, não é? Vamos lá? Tem mais algum? Ah, sim. Ainda sobre essas famílias, né, carentes, quase 300, foi lançada pela assessoria da instituição uma campanha, você se tornar padrinho ou madrinha. Então, você escolhe quanto você pode colaborar, né, para que mensalmente o seu afilhado, a família sua, que você adotou como padrinho, como madrinha, possa realmente ter a certeza que vai ganhar a cesta. Busque o site do GEDEC, não é? www.gedec.com.br, doação, e você acerta tudo direitinho, quanto é que você pode dar, e uma garantia para nós que trabalhamos nessa fabricação dessas cestas, tá?